Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub. Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais. É mais em tudo. O Trilhando a História mais uma vez quer levar para todos vocês a aventura de conhecer a cultura e a identidade da América Latina. Nos encontramos em Lima, capital do Peru. Esse grande país que é um mosaico de identidade, cultura e história. Hoje no Trilhando a História vocês vão conhecer um pouco sobre a arquitetura, a história colonial aqui dessa região da Praça Maior em Lima e muito mais sobre a cultura e a história dessa região. Continue conosco nessa grande aventura, agora no Trilhando a História. Trilhando a História. Não é difícil ficar impressionado com a cultura, a identidade e a história de Lima, principalmente pela sua arquitetura e engenhosidade. Além das edificações antigas, datadas do século XVI, XVII e XVIII, a própria arquitetura dessa cidade. Essa cidade oficialmente foi erguida ou construída no dia 18 de janeiro de 1535, pelo grande conquistador espanhol Francisco Pizarro. Nem tão grande assim. Devemos lembrar que em 1532, o conquistador espanhol Francisco Pizarro conquistou definitivamente o Império Inca, a cidade de Cusco, e passou a destruir a cultura local e substituí-la pela cultura europeia. A partir dessa região, estrategicamente falando, de Lima, próximo ao pé da Cordilheira dos Andes e ao lado do Oceano Pacífico, facilitou para que os espanhóis, a partir daqui, conquistassem todas as regiões e colônias espanholas da América do Sul. Mas Lima, apesar de ter um legado de conquista e de ocupação, não perde a sua beleza arquitetônica e histórica. E claro, os valores deixados nessa região que fazem parte desse laço cultural que envolve todo esse mosaico de identidade do país Peru. Aqui em Lima temos a Praça Maior. E a Praça Maior tem esse significado que boa parte das estruturas e edificações históricas e de importância religiosa e política se encontravam nesse entorno. No seu arredor, a cidade então foi se estabelecendo. Ao fundo estamos vendo uma riqueza de arquitetura, de edificação, que é o Palácio do Governo, que no passado era a casa de Francisco Pizarro, mas a partir de 1587 tomou posse dessa grande edificação a figura de Conde de Villar, o novo vice-rei dessa região do vice-reino do Alto Peru. Ele depois mandou fazer uma reforma, remodelar, para dar o que nós visualizamos hoje, todo esse design colonial, arquitetonicamente falando. Essa reforma foi até o ano de 1600, mas posteriormente essa grande estrutura histórica sofreu com os sismos que são comuns aqui na região do Peru. Outro prédio ou outra edificação histórica que nós temos aqui no entorno da Praça Maior é a Catedral de Lima, que além de ter elementos que mesclam um pouco a arquitetura barroca, a arquitetura colonial e medieval, a parte interna é rica pela sua decoração, pelos altares, pinturas, telas e também pelas imagens de santos que evidenciavam a nova religião católica que iria prevalecer sobre a cultura do Império Inca. Desta maneira, os espanhóis tentavam aculturar essa região e facilitar a sua colonização. A
gente agora vai tentar mostrar para vocês um pouco desse legado, dessa história da religião católica impregnada, estabelecida como a nova religião dessa localidade dos Andes do Peru, para vocês, mostrando a parte interna da Catedral de Lima, que tem uma riqueza de pinturas, telas e de arquitetura fantástica. Vamos lá então conferir um pouco dessa história. Uma das primeiras partes que nós resolvemos visitar aqui na parte interna da Catedral de Lima é um local onde está reservado ao túmulo de Francisco Pizarro, o fundador de Lima. O que é impressionante que nós visualizamos bem aqui nessa grande parede, próximo à abóbada, é um mosaico que representa a chegada dos espanhóis para a conquista dessa região do Peru, que no passado era ocupado pelo Império Inca. Além de nós termos também uma coisa que eu achei fabulosa, espetacular, que são os mosaicos, características da época do Império Romano, colocados tanto no teto como nas paredes laterais que dão em torno a essa pequena capela de Francisco Pizarro. E o grande fundador do Império Espanhol, nessa região do Vice-Reino do Alto Peru, é a figura de Francisco Pizarro, que está aqui à sua ossada, encontrada em escavações. Ele teria falecido no dia 26 de junho de 1541, e essa ossada havia sido descoberta por volta de 1977, passou por análises, e em 1985 ela foi colocada aqui, nesse túmulo em homenagem ao fundador de Lima e o conquistador do Império Inca. É realmente uma coisa impressionante a gente estar próximo de um túmulo deste homem que enfrentou os Incas, conquistou os Incas e, claro, além de dizimar sua identidade e sua cultura, criou uma nova estrutura de governo e de cultura nessa região de Lima, claro, em toda a região do Peru. A imponência da Catedral de Lima, construída por volta de 1535, não fica apenas na sua parte externa, pela beleza arquitetônica, e nem tão menos pela parte interna, de beleza plástica fantástica, mas principalmente pela resistência aos sismos e aos terremotos. Por isso, os espanhóis e os católicos da região resolveram construir essa igreja, boa parte dela de madeira e revestida de gesso. O que é mais impressionante é o teto dessa grande catedral, a abóbada superior, que é feita toda em madeira, bambu e gesso, uma alternativa e maneira para que essa representação histórica e religiosa resistisse ao tempo e aos sismos e terremotos oriundos dessa região do Peru. La Catedral de Lima se fundó el mismo día que se funda la ciudad de Lima, el 18 de enero del año de 1535 por el conquistador Francisco Pizarro. Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima, coloca la primera piedra para iniciar la construcción de esta catedral. Bueno, la Catedral de Lima en sí ha sufrido 3 reconstrucciones. Durante los terremotos, los sismos más importantes que destruyeron la catedral fue el terremoto del año de 1609, 1687 y el terremoto más desastroso que tuvo Lima fue el del 28 de octubre del año de 1746. Impressionante também aqui na Catedral de Lima, do lado da Praça Maior, é o altar dessa grande igreja que é em homenagem a Nossa Senhora de Assunção. No entorno do altar, nós temos as cadeiras talhadas no século XVII, em cedro, provavelmente trazido da América Central, as imagens de apóstolos, santos e papas. E hoje, nessas cadeiras no entorno do altar, se sentam autoridades eclesiásticas, desde arcebispos, bispos e autoridades do mundo católico. O altar na parte central, com certeza também é espetacular. Ele é em madeira, também banhado com fios de ouro. E logo em cima, a imagem da Nossa Senhora de Assunção, que no pensamento do mundo católico peruano, teria sido levada aos céus pelos anjos. Por isso a gente observa na parte de baixo dessa entidade católica
o rosto de alguns anjos e querubins. Mas com certeza o sincretismo religioso fica bem pequeno diante da beleza sacra, da arquitetura, das telas e de toda essa religiosidade. Bem abaixo do altar principal, aqui na Catedral de Lima, ou Igreja de Nossa Senhora de Assunção, nós temos a cripta dos arcebispos, construídas aí por volta de 1555. E é aqui embaixo que se encontra as principais autoridades e bispos que tiveram seus trabalhos realizados nessa região, nessa catedral. Foi justamente abaixo do altar, aqui nessa cripta, que no passado em escavações se encontrou a ossada, ou aquilo que restava do corpo de Francisco Pizarro, o fundador de Lima e o primeiro rei, o vice-rei do Alto Peru. Aqui nós temos na cripta algo muito diferente. É um espaço reservado para crianças, filhos de nobres que morreram e foram enterrados aqui nesse espaço da cripta. O idealizador dessa cripta foi o primeiro bispo de Lima, Jerônimo de Loíça, que morreu por volta de 1575 e se encontra justamente enterrado na cripta que ele havia idealizado. Uma outra coisa também que nos chamou bastante atenção, aqui no Trilhando a História, na Catedral de Lima, no Peru, foram essas ossadas, esses crânios expostos aqui, que também foram de nobres e guerreiros, que morreram defendendo a religião católica nessa região de Lima ou defendendo o Império Espanhol nessa região de Lima. Além de ser uma imagem assustadora, é com certeza uma imagem bem diferente, uma igreja que representa o mundo católico aqui em Lima. Para quem tiver a oportunidade de visitar a Catedral de Lima, pode também visitar o museu que fica agregado a essa grande edificação histórica e religiosa. Aqui nos encontramos na sala capitular do museu aqui da Catedral de Lima, justamente o espaço onde o arcebispo de Lima recebia no passado as autoridades eclesiásticas e ao mesmo tempo também as autoridades políticas do vice-reino do Alto Peru. A gente visualiza uma mesa do século XVII, um trono do século XVII, alguns objetos em particular das autoridades eclesiásticas de Lima, inclusive visualizamos aqui uma peça em particular que foi doada na época pelo Papa João XXIII, que deixou aqui esse acervo para também compor esse espaço que tem as pinturas em tela dos antigos bispos dessa catedral e arcebispos e monsenhores dessa localidade. Com certeza, não apenas uma aula de história e de religiosidade, mas é viajar num túnel do tempo e conhecer o passado com muita propriedade e a história, claro, aqui de Lima. Deixamos agora então o museu e, claro, a Catedral de Lima com uma imagem muito interessante. Olha só este vestuário de um arcebispo que realizava cerimônias religiosas aqui na Catedral de Lima. São 11 quilos por conta dos fios de ouro que foram revestidos a essa peça, essa indumentária do mundo católico. Com certeza, além da pinacoteca, das esculturas, tanto em madeira, a arte barroca, a arte sacra, a via sacra, tudo isso nos deixa uma grande lição de como a arte religiosa pode ser tão bela aqui no Peru. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje, aqui na Praça Maior, onde começamos a contar um pouco da história desse grande país que é o Peru, aqui na cidade de Lima, a capital deste grande país. Aguardo todos vocês na semana que vem em mais um Trilhando a História. Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo, as melhores cabeças.
Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais é mais em tudo. Trilhando a história.